Fala fiel, uma excelente terça-feira e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazendo essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e Eric Faria analisam essa situação do volante André, se vai ser vendido ou não para o futebol europeu. Além disso, a expectativa do anúncio de Lingard para ser o novo reforço do Timão. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Aplausos para o Dorival, porque o torcedor corintiano está vendo o clube praticamente doar os atletas que forma. Você já viu alguém endividado fazer bom negócio? Você está com a corda no pescoço, tem que vender um carro, uma moto, um imóvel, você não vai vender bem. Oi? O que tiver. Exatamente. Está precisando pagar uma dívida, o que vier você vende. E é por isso que o Corinthians vende mal mesmo seus jogadores, porque tem necessidade de vender. E o Palmeiras vende tão bem. Então o Palmeiras pode esperar o jogador entrar no time, se formar lá, jogar, conquistar, e ele vende lá em cima, né? Só por quem pagar a multa. Não é a situação do Corinthians, não é a situação do Fluminense, não é a situação do Vasco. Então é óbvio que não seria um grande negócio. Por outro lado, o Corinthians está sufocado, o Corinthians paga de juros por ano 400 milhões de reais, então ele tem dívidas urgentes para pagar, não tem caixa, precisa vender jogador. Esse é um ponto. O Dorival reconheceu aquilo. Ele está alegando, vou perder o meu volante, já perdi o Martini, já perdi o Maicon, chegaram alguns atletas, chegou o Alan, mas será que o Dorival não gostou? E aí tem o questionamento também, será que o Dorival, se o André for vendido, vai dar no pé? Porque a fala é forte, né, cara? Não quero fazer parte de um projeto que seja só de recuperação financeira, que é ganhar título. A gente convidou para participar desse debate, trazer luz na situação, o Iago Rudá, que cobre o Corinthians e vai contar mais detalhes, a começar pela venda do André, em que pé está, e ele traz tudo que ele sabe, tudo que ele analisa aqui do caso. Bem-vindo ao Seleção, meu caro. Boa tarde, Rizek, boa tarde aos amigos da mesa, quem está em casa nos acompanhando. Essa venda do André, essa possível venda do André, caiu como uma bomba no Corinthians, como vocês ouviram há pouco o Dorival falando, né? Tinha um princípio de acordo, 17 milhões de euros, que na cotação atual dá um pouquinho ali de mais de 100 milhões de reais. Já tinha um pré-acordo estabelecido, o próprio Corinthians já admite isso, conversando ali conosco, né, com os repórteres que cobrem o clube, mas quando a notícia veio à tona, né, a torcida reclamou muito nas redes sociais, e o presidente Osmar Stabile e a equipe dele, que são muito atentos ao posicionamento da torcida nesse tipo de negociação, voltou atrás, parou o negócio, e o Corinthians barrou a negociação do André com o Milan neste momento, a negociação nos atuais termos, né, que a gente está vendo aí, 70% dos direitos do André por 17 milhões de euros. Agora, a partir desse momento, o Corinthians já admite que se o Milan aumentar a proposta, subir ali por volta de 22, 23 milhões de reais pela parte do Corinthians, que são esses 70%, o Corinthians estaria disposto a negociar o André, que é um jogador que nas categorias de base não teve aquele protagonismo, não foi a grande revelação do Corinthians no Sub-15, no Sub-17, nas vezes em que ele passou pelo Sub-20, mas no ano passado, durante um treinamento no CT Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior observou ele treinando, chamou muito a atenção, e veio para o time profissional do Corinthians. Até aqui são 24 jogos com 4 gols, e hoje é um dos jogadores mais importantes desse meio de campo do Corinthians, é a sustentação para que o time que tem Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro, Breno Bidon, também outro jogador da base se destacando, o André faz parte dessa sustentação, por isso que o Dorival ficou tão incomodado e por isso que ele bateu na diretoria, dizendo que o Corinthians precisa ter, antes de tudo, um projeto esportivo, antes de ter um projeto financeiro de pagar suas dívidas. Não dá para prever se o André daqui a um ano, aparentemente acho que ele vai valer muito mais do que isso. Agora, futebol, cara, às vezes, você não vende o jogador, dá alguma coisa errada, ele se machuca. Mas o que dá para cravar é que é um valor muito abaixo, isso o Dorival tem toda a razão, daquilo que um europeu pagaria por uma promessa brasileira se um clube fizesse jogo duro para vender. É óbvio que é um valor de liquidação nesse momento. Se o André jogasse no Palmeiras, ele saía pelo dobro. Exatamente. Isso é fato, mas é porque o mercado hoje enxerga o Palmeiras
de um jeito e enxerga o Corinthians de outro jeito, né? Claro. Em algum momento isso pode mudar. É a chance de fazer bom negócio, Corinthians, Fluminense, Claro. Vasco, São Paulo. Essa fala do Dorival é uma fala forte, mas ele tem muita razão nessa fala aí, porque ele que foi lá ver o garoto, né? Sim. Ele foi ver o garoto que não teve tantas oportunidades na base, não é um cara que jogava sempre na base. Automaticamente, se você não tem um treinador do profissional ou alguém do staff que faça essa gestão, que tem essa visão de chegar lá, ver o Sub-20 treinar, o Sub-17, e falar assim, não, ele não tem oportunidade, mas para mim serve. Traz o atleta para si, coloca o atleta no primeiro time e agora tá aí, todo mundo querendo o atleta. Foi titular contra o Flamengo no Supercopa, jogando super bem. Gente, no momento onde a gente vê, não são todos os clubes que têm dado essa moral para a base, né? Não são todos os treinadores que olham para a base e falam assim, com carinho, e falam assim, não, esse aqui me serve, esse aqui me serve. A gente vê, principalmente nos dias de hoje, os clubes querendo, vai lá para fora buscar e compra determinados jogadores, quando na realidade você olhar para dentro da sua casa, você olhar para a sua base, você tem jogadores que de repente poderiam até render até mais do que esses atletas que estão vindo, né? Praticamente em todos os clubes pelos quais o Dorival passou, ele sempre usou a base. Ele sempre foi um técnico que conseguiu de alguma forma valorizar a base. Até na passagem dele pelo São Paulo foi assim, o São Paulo vendeu o Beraldo por uma fortuna, o Beraldo começou jogando pelas mãos do Dorival. Na passagem anterior dele pelo Flamengo, ele fixou o João Gomes, volante como o André, foi vendido também por uma fortuna para o futebol inglês. Então, de alguma forma, o Dorival ele consegue ver na base, trazer para o profissional e fazer com que esses meninos sejam vendidos por um bom preço. O André é a mesma coisa. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis, que aparentemente vai ser um ótimo zagueiro. Tem a mesma idade do André. Vitor Reis surge, não chega a ser assim um titular absoluto, ele vai jogando. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 37 milhões de euros. Parabéns ao Palmeiras. E o André estava indo por 12 milhões de euros. Tem alguns pontos aí que a gente tem que analisar. Primeiro que o André, ele em algum momento não performou na base porque ele ficou um tempo machucado. Ele não pôde, não é se apresentar, mas ele não teve a oportunidade de quando ele voltou, imediatamente já ele jogou alguns jogos na base e aí já observaram ele no profissional. O Corinthians, nesse momento, faz isso, tem essa transição mais, vamos dizer assim, mais clara em relação aos jovens, né? E por isso, então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é que a única coisa que eu acho é que, não sei se isso aconteceu ou não, mas esse tipo de colocação, ele tem que primeiro ser conversado internamente. Claramente não aconteceu, o Dorival quis fazer isso. Porque o que acontece é uma situação que é importante o torcedor ficar contente, e acho que tem até razão, a necessidade do clube e o planejamento, quando você fala técnico, né, o planejamento técnico e financeiro, eles têm que andar junto. Mas todos sabem que a questão financeira do clube, ela nesse momento está acima, ou não sei se está à frente de qualquer outra questão, porque o Corinthians tem uma dívida enorme, bilionária. Ele tem dívidas do curto prazo, sim, e hoje sim. ele não sabe de onde tirar o dinheiro. Então ele estava precisando desesperadamente desse recurso. E quem compra, quem faz a proposta, sabe disso. Claro que sabe. Óbvio. Por isso que são 17 milhões, senão seriam 12 milhões, desculpa. E quem vende, no caso, por isso que eu estou falando de analisar alguns pontos, e quem vende, que é o caso do Corinthians, o presidente do Corinthians, ele também sabe que é um valor abaixo daquilo que ele pode. Só que quem paga a conta é o presidente e a direção do clube. Se ele não paga, ou o que acontece? A torcida reclama, a imprensa cobra, né? Então, assim, o Corinthians vive hoje essa situação, que financeiramente traz esse prejuízo que muitas vezes vai ser técnico, que é o caso agora. Como que vai fechar essa conta? Então, assim, às vezes não é que o Corinthians doa os jogadores ou vende por um preço mais baixo, é porque a situação, as circunstâncias pressionam a direção a fazer determinadas situações. De outra forma. Que o Dorival, que não começou ontem aqui, fez o que fez, pensado justamente para barrar a venda, sabia que a torcida ia ficar ao lado dele e sabe do moral que ele tem nesse momento no clube. O clube não pode nem pensar nesse momento do Dorival sair. Então ele usou do prestígio que ele tem para segurar o jogador que é tão importante. Se proteger. E além disso, o Iago me corrija se é a minha leitura, não falei que o Dorival é só uma interpretação dos fatos.
se a minha leitura está correta, ao mesmo tempo em que ele está vendo um jogador que ele revelou que é super útil no time dele e ir embora, e está vendo chegar outros que ele não indicou, que é o caso do Lingard, que desembarcou domingo aqui no Brasil, que é o caso do Zacarias. O Lingard é um jogador, se o Corinthians traz em 2018, baita reforço. Está trazendo um jogador em 2026, ele vem da Coreia do Sul, é uma total incógnita, por enquanto todo mundo fala, ele é muito brother do Memphis. Falou-se primeiro nele no Remo até, né? Exatamente. Exato. De alguma forma o empresário dele estava procurando um lugar para ele aterrissar no Brasil, né? Então, Iago, eu vejo assim, pelo menos, eu acho que o Dorival aproveitou, tô perdendo um cara do meu time, da minha utilização. Estão chegando outros que, não foi eu que indiquei, a minha situação não tá boa, vou meter a boca no trombone, faz sentido para você? Faz total sentido, Rizek. Eu só vou voltar um pouquinho na história do André, justamente para explicar a história do Lingard. O André, quando a gente estava falando dele aqui, ele só subiu para o profissional do Corinthians no ano passado porque o Corinthians não tinha dinheiro para contratar, estava com transfer ban, e a única solução possível para o Dorival Júnior foi recorrer às categorias de base, e lá ele descobriu o André, esse jogador que tem ido tão bem. Desde o ano passado, o Dorival já vinha reclamando publicamente de questões parecidas. No ano passado, as reclamações eram sobre a falta de contratações que foram prometidas antes da chegada dele, e nesse ano é a falta de reposição, ou a falta de reposição adequada, vamos colocar assim. Lembrando que o Corinthians teve algumas negociações frustradas, aí o próprio Alisson, volante do São Paulo, foi um jogador indicado pelo Dorival, estava tudo certo, e ali aos 49 do segundo tempo, o Corinthians mudou o entendimento e não fez a contratação que seria por empréstimo, era um jogador indicado pelo Dorival. O próprio Alan, que hoje joga no Corinthians, volante que está emprestado pelo Flamengo, foi um jogador que a negociação só andou depois do que aconteceu com o José Martínez. Então, assim, enfim, o Dorival está demorando, pelo menos esse é o entendimento dele, de que ele está demorando para receber as peças que ele acredita que precisa receber para melhorar o time do Corinthians para essa temporada que é tão importante. E aí, falando do Lingard, esse é um caso um pouquinho diferente do Zacarias, jogador marroquino, porque não foi o Memphis quem indicou, apesar deles serem amigos, deles serem próximos por conta da passagem que tiveram juntos lá pelo Manchester United, na Inglaterra. O Lingard foi um jogador oferecido no mercado ao Corinthians. Marcelo Paes, hoje executivo de futebol do clube, analisou, gostou, levou até o Dorival Júnior, levou ali para o departamento de análise do Corinthians, e aí o Corinthians decidiu avançar na negociação. Pelo menos o que a gente tem escutado do clube é que não é um jogador tão caro para os padrões do futebol brasileiro atualmente. Assim, um jogador que já tem rodagem internacional, disputou uma Copa do Mundo, não vai receber um salário astronômico, como é, por exemplo, o caso do Memphis Depay. Então é o que o Corinthians considera como oportunidade de mercado. O Lingard já está no Brasil, foi aprovado nos exames médicos, vai vestir a camisa 77, que é um número histórico para o clube do Parque São Jorge, e muito provavelmente deve ser anunciado na próxima quarta-feira como reforço para o sistema ofensivo do time do técnico Dorival Júnior. Iago, para fechar, pela sua apuração, hoje o André está mais fora ou mais dentro do Corinthians, hein? Mais dentro, o Rizek. Eu acho que o Dorival bateu firme o pé, é um jogador importantíssimo, e o presidente Osmar Stabile ouviu tanto a opinião do Dorival Júnior como da torcida para manter esse jogador no elenco. O Corinthians, que está se preparando para disputar a fase de grupos da Copa Libertadores, que começa no mês de abril. Então o Corinthians levou a sério essa questão que o Dorival trouxe de ter força máxima, de ter um time competitivo para essa competição. Muito bem, meu caro, o financeiro que se vira agora. Se atrasar o salário, aí os caras vão lá e falam assim, vocês falaram, o presidente vai falar assim, vocês falaram para não vender, tá tudo bem. Mas em compensação, vende o André, o time começa a perder, estoura na conta no Dorival, né? Claro. Só equilibrar prato, né? Só para você ver como a gestão corintiana não é simples. É por isso que eu falei que isso tem que ser conversado internamente.
qual vai ser a nossa linha, né? Tecnicamente eu preciso ter um time capaz das cobranças que eu vou ter durante a temporada, mas também a parte financeira precisa estar junto, porque também não adianta eu deixar elas separadas, entendeu? Será que o Dorival soube da venda também como, né? É isso? Soube pela imprensa, lendo o GE, ou alguém chegou para ele e falou, ó, talvez a gente tenha que vender. O cara, de repente, acordou um dia, abriu o computador e viu, opa, vou perder um jogador e ninguém me falou nada? Como assim? Iago, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, meu caro. Até a próxima. O Lingard como o custo é baixo, é uma aposta, né, cara? Agora, assim, não tenho a menor ideia do que esperar, cara. Menor ideia, assim. É difícil fazer. Eu acho uma boa contratação. Uma boa contratação. Barra incógnita. Porque, assim, ele vem Talvez uma boa aposta. É uma boa aposta. Eu, se tivesse a oportunidade de contratar esse atleta, eu contrataria. Para o que o Corinthians vive hoje. É um atleta que pode render. Agora, não é um atleta que vai trazer uma esperança do torcedor do Corinthians, por exemplo, quando contratou o Memphis. O cara vai chegar, vai jogar. O Memphis tinha jogado a Euro. Sim, 2 meses antes. Eu digo que é um cara que vai chegar, né? E pode chegar e vestir a camisa e jogar e atuar muito bem pela experiência, já passou por grandes clubes. Então ele pode atuar e pode ter boas atuações, sim. Mas é um atleta também que, pela incógnita, pode ser que, de repente, não faça bons jogos. Então, por isso que uma boa contratação barra incógnita para mim. Agora tem o Corinthians, que também espera uma chegada de um novo reforço internacional. Já chegou o Lingard, vai ser anunciado, Edu? Conta aí pra gente. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia, Donk, Jailson, fã de esportes. Olha só, tá tudo pronto, o material tá sendo editado para aquele anúncio com todas as pompas que ele merece e que pode acontecer ainda hoje, deve acontecer ainda hoje, né? O Lingard já fez exames médicos, ontem ele esteve na Arena Neoquímica, gravou uma série de imagens com a camisa do Corinthians para esse anúncio. Ele chega por 10 meses até o final do ano e com possibilidade, se alcançar algumas metas, de renovar por mais uma temporada. O jogador vinha jogando naturalmente, então vai ter um bom tempo até quarta-feira que vem para treinar aqui no CT Joaquim Grava e ficar à disposição para estrear contra o Coritiba em casa pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A camisa que ele vai usar também já está definida, é a 77. E aí, claro, tem toda uma relação com o título paulista de 1977, que quebrou um longo jejum de 23 anos do Corinthians naquela ocasião. Essa camisa, inclusive, já foi usada pelo Jadson em determinado momento, pelo Jô, mais recentemente pelo Coronado, e o Lingard, quando soube da história, comprou a ideia e topou usar a camisa número 77. Ele chega sendo um grande reforço, aliás, essa paralisação para o Corinthians vai ser ótima também para acertar outras situações, dentro e fora de campo. Fora de campo, a venda do André vai acontecer, estava tudo alinhado com o Milan, 17 milhões de euros, algo em torno de 103 milhões de reais, só que o presidente Osmar Stabile achou que o negócio era pouco para o Corinthians e deu uma brecada na negociação que pode ser retomada a qualquer momento. O Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, que eliminou o Corinthians do Campeonato Brasileiro, também interessa ao Timão para a sequência da temporada. Além disso, com esses dias de descanso, hoje a reapresentação à tarde, e com muito treinamento para compensar a falta da pré-temporada, a tendência é que para a semana que vem, Yuri Alberto e também o Caio César fiquem à disposição. Os dois terão tempo suficiente para a recuperação. Matheus Pereira um pouco mais difícil, mas não está descartado. Então, para resumir, males que vem para bem. A eliminação foi ruim? Foi porque o Corinthians não briga pelo título paulista. Mas aí, para tirar proveito dessa situação, descanso por elenco, muito treinamento, chegada do Lingard, breque na negociação da venda do André e reforços dentro de campo para a retomada do Brasileiro, Bruno. Sempre tem notícia, sempre tem novidade por aí. Obrigado, viu, Edu? Boa sequência para você. A gente sai do Corinthians. Vou trazer aqui mais algumas informações de como foi essa negociação aí entre Corinthians e o Lingard. Abre aspas aqui para uma matéria do GE.com. Memphis procurou paz para perguntar se o clube havia aberto negociações com Lingard.
o executivo confirmou. O meio-atacante de 33 anos se engajou pessoalmente nas negociações, falava diretamente com pais e fazia questão de perguntar sobre o andamento das conversas iniciada há cerca de 2 semanas. Depois de Paz fazer a primeira análise, o nome de Lingard passou por aprovações pelo departamento de futebol e pela comissão técnica. Considerou-se as 8 temporadas do time profissional do Manchester, os 182 jogos pela Premier League, a experiência da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2018 e o histórico recente de 30 participações em gols nas últimas 2 temporadas atuando pelo Seul, na Coreia do Sul. Abre aspas, ele estava sempre falando comigo, não de números ou tempo de contrato. Isso era com os representantes, perguntava como está, teve retorno demonstrando interesse enquanto a gente negociava. Falava, vou assistir o jogo hoje. Assistia e comentava comigo, isso dizendo o executivo de futebol Marcelo Paz. Ele mesmo sabia dos jogos, não era eu que falava dos jogos, ele sabia, comentava, mandava mensagens, mostrando bastante interessado. Comentou que bom que ganhou no jogo referente contra a equipe do Atlético Paranaense. Lingard tinha possibilidades de ir para outros clubes, mas estava determinado a seguir um novo desafio em um novo mercado, depois de ter se tornado celebridade na Coreia do Sul, em uma cultura muito diferente da que viveu praticamente a sua vida inteira. Lingard será o 7º reforço do Timão neste início de temporada. O clube já contratou Gabriel Paulista, os meio-campistas Matheus Pereira, Alan, Zacaria, o lateral direito Pedro Milans e o atacante Caio César, além de renovar o contrato com Henri Léry. Enfim, agora aguardar todas as expectativas, ver se o jogador vai estar disponível para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, contra a equipe do Curitiba, jogando na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!